Antes de eu te contar uma história, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que tu seja completamente sincero consigo mesmo. Quantas vezes tu já julgou outro homem baseado nas tuas convicções e sem saber os motivos dele? Então a história que eu quero te contar é a seguinte. Esses dias eu tava com um amigo meu na escola e a gente tava no refeitório porque eles estavam trocando o teto da nossa sala. Então a gente tava ali conversando e tal e rindo bastante. Algum de nós dois tinha feito uma piada muito engraçada, então a gente tava tipo gargalhando a full assim. Quando outro colega meu, que eu não converso muito, ele meio que entrou no assunto, falou alguma coisa, a gente riu também. E esse meu amigo, com o qual eu estava conversando antes, ele me perguntou, provavelmente só por curiosidade, qual era a minha religião. Então eu respondi para ele que eu era católico. E esse meu colega que estava sentado do meu lado, que entrou no meio da conversa, ele falou ECA. E na hora eu nem respondi ele, porque não foi algo tão agressivo do qual eu devesse, tipo, responder com um ataque pessoal, mas também foi um ataque. Então, tipo, eu meio que fiquei sem saber o que fazer e eu não respondi nada para ele, enfim, vida que segue, a gente continuou conversando e tal. Só que, lembrando disso e maturizando essa ideia na minha cabeça, eu cheguei à conclusão, que é o ponto principal do vídeo, sobre por que homens que não são desenvolvidos tendem a julgar muito mais os outros do que os homens que estão no desenvolvimento pessoal. Então, se tu é um cara que está entrando agora nesse mundo do desenvolvimento pessoal, se tu está pesquisando por mais vídeos e tu acabou caindo aqui, encontrando meu canal, uma das principais coisas que eu devo te ensinar é que o teu ego deve ser desconstruído, completamente destruído para que tu consiga criar então uma nova persona de ti acima do desenvolvimento pessoal. Eu antigamente era outra pessoa. É bizarro, assim. Eu, 2 anos atrás, antes de conhecer o desenvolvimento pessoal, eu era, tipo, sei lá, feminino, gordo e afeminado e estranho. E esse meu colega, ele não muda muito dessas características que eu falei que eu era antigamente. Ele é um cara sem shape, ele tá, tipo, visivelmente acima do peso. Ele é um cara que, um dia desses, a gente, tipo, pegou o celular dele de brincadeira e tinha, tipo, hentai no celular dele. Enfim, é um cara meio estranho, ele é meio quietão assim, ele parece tipo um school shooter. E a questão do ego é justamente isso. Esse cara, ele não ter esse, sei lá, grande status social, não ter uma grande conquista na vida dele, e ele olhar pra mim, que sou um cara que, enfim, ali na escola eu converso com todo mundo, eu tenho uma namorada bonita, eu tenho um físico mais legal ali, mais desenvolvido, e eu caio no conceito desse cara, enfim, ele me julga por algo tão superficial, por algo tão subjetivo que é a minha religião, não é nem como se fosse uma opinião importante sobre, tipo, aborto ou algo do tipo. Ele me julga pela minha religião. E algo que eu devo te ensinar, sendo um homem que tá na jornada do desenvolvimento pessoal há mais tempo, é justamente isso. É justamente o que eu falei. O teu ego deve ser destruído. Tu deve entender que agora tu é uma pessoa e descobrindo os caminhos novos que tu deve seguir e tudo mais, tu vai virar outra pessoa. Não tem pra onde tu correr. E quando eu te perguntei no começo do vídeo se tu já tinha julgado outro homem baseado nos teus princípios, o que tu deve entender dessa pergunta é que tu não pode julgar outra pessoa especificamente. Claro, tu pode julgar ações, mas tu não pode julgar o ser de outra pessoa, ainda mais se for visivelmente um homem que é mais evoluído, mais trilhado no desenvolvimento pessoal do que tu. É difícil com que tu julgue ele se tu não tem princípios definidos. Se tu não é um cara que tem muitas conquistas, se tu não é um cara muito comunicativo, com, enfim, com algo com o qual tu deva se orgulhar, com um físico legal, por exemplo, se tu não é esse cara, é muito difícil com que então tu possa julgar outro homem que tá no desenvolvimento pessoal, que tá buscando ser melhor, porque se tu não descobriu o teu próprio caminho, se tu não tá no desenvolvimento pessoal, tu não sabe o teu propósito de vida, por exemplo, tu não é um cara masculino, se tu não sabe dessas coisas, então não faz sentido com que tu julgue outro homem por uma decisão dele, já que tu mesmo não tem um propósito definido, não tem uma meta de vida da qual tu possa se estabelecer naquilo e aí sim julgar o que é certo ou o que é errado perante outros homens. Uma das maiores dificuldades de estar no desenvolvimento pessoal, de tentar ser um homem melhor com mais valor, é justamente entender que o teu ponto de partida, da onde tu tá agora começando, em comparação a com quem tu vai ser no futuro, tu não é nada. Tu é um cara tipo feminino estranho, como esse meu colega. Justamente a parte mais difícil do desenvolvimento pessoal, uma das partes mais difíceis, é a desconstrução do ego. É entender que o teu eu daqui 2 anos, estando no desenvolvimento pessoal, vai ser brutalmente melhor do que tu é hoje em dia, sem saber o que é ser mais masculino, sem ter um propósito de vida,
sem ter uma mulher boa do teu lado. Tu ser mais masculino, tu ser um homem melhor, tem justamente a ver com tu se reconhecer socialmente, tu entender o teu estado social, tu entender quem tu é perante a sociedade, quem tu é por dentro como homem, e parar de achar que tu é uma coisa que tu não é, que as pessoas não te enxergam desse jeito e que tu de fato não é, que tu tá usando uma máscara. Então eu, em relação a esse meu colega, eu posso dizer que eu sou um cara mais sociável, sou um cara com mais nível social, eu tenho uma namorada, eu tenho pessoas de valor ao meu redor, outros homens que têm os mesmos princípios que os meus. Eu não sou um cara que hoje em dia vê mais pornografia, por exemplo, assim como ele, né, como eu te falei. Então eu sendo um homem e sendo masculino, buscando masculinidade, buscando cada vez mais a masculinidade, né, eu posso dizer que esse cara tem um nível social, tem um nível menor do que o meu no desenvolvimento pessoal. Eu posso falar isso. Só que tu, enquanto não sabe sobre desenvolvimento pessoal, olha meio que de um pedestal pros outros, achando que tu é o dono da razão, achando que tu sabe de tudo, e esse cara tá errado porque ele é católico, e aquele cara tá errado porque ele quer ser mais masculino, sendo que tu não tem um propósito, tu não busca nada pra tua vida, tu tá à mercê das coisas e deixando com que elas te levem, porque tu ainda é um adolescente, tu não precisa achar a mulher da tua vida e todas essas coisas que as pessoas te empurram. Pra evoluir como homem, tu deve entender que agora, uma fase de início de busca do desenvolvimento pessoal, de ser um homem melhor, tu é tipo um goblin, assim. Tu olha pra esses homens que são mais evoluídos e tu fala, tipo, não, mas esse cara, ele tá errado porque ele tá tentando fazer tal coisa, ele é de outra religião e ele tá completamente errado. Sendo que não é assim. Tu não sabe sobre as coisas, tu não tem um propósito de vida, assim como eu falei. Então tu não pode julgar outra pessoa, tu não pode julgar outro homem, condenar as ações dele, sendo que tu não tem princípios bem estabelecidos. Tu não consegue, por exemplo, achar uma mulher boa, tu não sabe o que que é uma mulher feminina, uma mulher que vai te alegrar, uma mulher que vai te dar prazer na tua vida, se tu não entende sobre feminino e masculino, por exemplo, que é algo que eu vou falar bastante sobre aqui no meu canal. Então se tu não sabe sobre nada dessas coisas, não é palpável com que tu julgue outro homem. Tu é só realmente aquele goblinzinho ali julgando os outros e olhando pra eles de baixo pra cima. Então a lição que fica é justamente essa. Se tu quer trilhar teu caminho no desenvolvimento pessoal, para de julgar qualquer homem a partir de agora. Tu não sabe as motivações dele, tu não sabe se ele mesmo não tá em desenvolvimento pessoal. Tu provavelmente não sabe de nada do que tange esse mundo, se tu não tem um propósito de vida. Enfim, para de julgar os outros homens. Tu tem que primeiro criar os teus princípios, criar o teu propósito, encontrar uma mulher boa, saber qual vai ser o rumo da tua vida, o que tu quer fazer, para que aí sim, quando tu tiver princípios, tu consiga entender dentro do teu ser o que é certo e o que é errado, o que é uma atitude condenável de outro homem e o que não é. E não apenas ali basear as tuas convicções no que outras pessoas aleatórias te falam, pessoas que não têm desenvolvimento, pessoas vazias te falam coisas vazias e tu agrega pra ti. Tu tem que parar de ser assim. Então, a partir de hoje, o que tu deve fazer é o seguinte: enfraquecer o teu ego, parar de julgar outros homens se tu não sabe as motivações deles e, principalmente, buscar o desenvolvimento pessoal.